nós vamos nesta manhã meditar no Salmo 146. Reverendo Sérgio Lima, se estivesse conosco nesta manhã, já explicado pelo reverendo Robert, estaria expondo esse salmo. E eu, conversando com ele pela manhã, disse que se ele me autorizasse, eu manteria o texto. E vamos trabalhar o texto do Salmo 146, o motivo do louvor a Deus. E antes mesmo da leitura, eu já quero me dirigir às nossas queridas crianças. Crianças, hoje vocês terão um grande desafio, porque vocês vão desenhar uma igreja bem bonita, e na frente dessa igreja você vai desenhar o coro geral da igreja. Então você vai ter que ir com a ajuda do papai e da mamãe desenhar um coral bem bonito, alegre, cantando, e no seu desenho o coro geral não precisa estar de máscara, tá bom? Você pode fazer um desenho assim para a gente ver o rosto dos nossos integrantes do coro geral. Então esse é o desenho de hoje. Coloque a folha na horizontal, desenhe a igreja. Talvez a igreja presbiteriana da Lapa, como você imaginar como ela é, talvez você lembre da fachada da igreja. E na frente da igreja você vai desenhar o coral. Se o seu papai e a sua mamãe quiser te ajudar, colocando algumas notinhas musicais aí no seu desenho, ficará lindo. E depois compartilhe no grupo da igreja. E eu quero convidar você que está em casa e os nossos irmãos e irmãs presentes aqui no templo para lermos a uma só voz este salmo. Eu quero convidar a igreja, os irmãos presentes aqui, para que fiquem em pé e vamos ler o Salmo 146 a uma só voz. Não é ler forte gritando, mas é ler com vontade de entender que este é um salmo dentre tantos do saltério que nos convida e nos apresenta motivos para louvarmos ao Senhor. Leiamos, igreja. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, acabamos de ler esse lindo salmo e nele vamos aprender nesta manhã mais uma vez lições preciosas para continuarmos te louvando e engrandecendo o teu nome. Ilumina o nosso coração nesta manhã para entendermos a tua palavra, que o teu Santo Espírito nos guie às verdades do Senhor, aos nossos irmãos presentes aqui na igreja e aos nossos irmãos também e irmãs que estão presentes em seus lares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Uma pergunta que você não pode responder por mim e eu não posso responder por você, de uma forma inicial a princípio. Você tem motivos para louvar a Deus nesta manhã? Eu não vou perguntar de ontem, nem dessa semana, nem do início deste ano. Eu quero perguntar de hoje, domingo, 20 de junho de 2021. Como foram as suas primeiras horas do momento que você acordou até agora? Você pode, em sã consciência, nesta manhã, dizer assim: eu acordei hoje louvando a Deus. O meu café da manhã hoje eu fiz louvando a Deus. Eu me arrumei para estar aqui louvando a Deus. Eu estou aqui louvando a Deus. E eu quero sair daqui louvando a Deus.
Eu quero passar o restante desse domingo louvando a Deus. O motivo do nosso louvor a Deus, sabe quem é, irmãos? É Ele mesmo. A maior motivação que eu e você temos, e devemos guardar isso bem vivo no nosso coração, é o nosso próprio Senhor. Ele é o objeto do louvor, o alvo do louvor, a razão do louvor, e é por causa dele que nós estamos aqui. E este salmo nos convida a louvarmos a Ele mais uma vez, não só pelos 90 anos do coro geral da nossa igreja, mas por tantas coisas, mas principalmente porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Você certamente percebeu que o Salmo 146 começa com a expressão aleluia e termina com essa expressão. Os próximos salmos, até o final do saltério, repete essa ideia. É um grupo de salmos em que essa expressão aleluia é a forma mais exaltada que o povo poderia dizer a Deus em relação ao louvor. Então ele, mais do que louvar a Deus, às vezes a gente utiliza essa palavra de forma solta, desconectada da palavra de Deus e falamos aleluia, muitas vezes sem perceber o que estamos dizendo. Aleluia! E começa o saltério. Você tem outros salmos dentro dos 150 salmos que tem essa expressão. Você pode ver o Salmo 106, você pode ver o Salmo 111, o Salmo 112, o Salmo 113, o Salmo 135. Salmos então que começam com essa expressão aleluia e terminam com aleluia, onde a igreja, onde o povo do Senhor, muitas vezes peregrinando para a casa de Deus, com louvores, com gritos de alegria, estavam cantando e reconhecendo quem é Deus na vida deles. E nós não sabemos quem é o autor humano deste salmo. Muitos salmos nós atribuímos a Davi, salmos aos filhos de Coré, salmos de Asaf, Moisés também tem aqui o seu salmo, no Salmo 90, temos o salmo de Salomão, mas esse grupo de salmos nós não conhecemos. Provavelmente algum levita, alguém ligado à área do louvor, da música, da ministração, mas era um salmo entoado pelo povo de Deus. E ele está aqui falando como que uma experiência sua, pessoal, o seu motivo de louvar a Deus. E ele então diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O motivo do louvor é o Senhor, como eu já disse. E eu agora prometo, e o salmista faz isso, de que ele louvará o Senhor até quando? Enquanto ele viver. Portanto, irmãos, não são as circunstâncias que devem determinar até quando eu devo louvar ao Senhor. Não são as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas tribulações, não são as crises que eu tenho que enfrentar que nortearão a minha vida e dirão, hoje é tempo de louvar a Deus. Não, hoje não é tempo de louvar a Deus. É bem verdade que quando o povo de Israel experimentou o cativeiro, eles foram muitas vezes convidados lá pelos caldeus para que eles cantassem os cânticos de Sião. Eles estavam deveras tristes, abatidos, sabiam a causa do cativeiro por causa de desobediência, de idolatria, do pecado, e eles não conseguiam cantar, porque uma das marcas do povo de Deus desde o passado, e ainda o é nos nossos dias, é a música, é o louvor. Não vamos criar aqui nenhum tipo de competição entre o que é mais importante, entre música e pregação. Sabemos que o momento alto do culto, da adoração ao nosso Deus, é quando Deus fala conosco pela palavra, como está acontecendo agora. Mas não temos como negar o valor e a importância da adoração com louvores, com cânticos, seja entoado por um coral, ministrado por um grupo de louvor, como a Igreja Presbiteriana da Lapa tem feito ao longo desses anos. Há quase 100 anos essa igreja serve ao Senhor assim, desde as tenras crianças que cantam, que louvam ao Senhor, algumas vezes aqui conosco, crianças que são introduzidas à prática dos instrumentos musicais, e tem irmãos aqui que passaram por todas essas etapas. Às vezes ouvimos testemunhos lindos dizendo, eu comecei lá com as crianças, e hoje eu estou já tocando na igreja, já estou cantando num dos grupos musicais da igreja. Eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Eu sei que é triste falar disso num tempo de pandemia, num tempo de perdas. Nós não sabemos quanto tempo duraremos ainda aqui nessa vida, você sabe? Você sabe se estará o ano que vem aqui, nessa mesma data? Nós não sabemos. Mas uma coisa você pode afirmar nessa manhã, sem sombra de dúvida: enquanto eu viver nesta terra,
eu louvarei ao Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: é só enquanto você viver que você vai louvar o Senhor? Aliás, até um contrassenso dizer isso, porque continuaremos vivendo sempre. Mesmo quando a morte chega para nós aqui, você continua vivendo, porque temos a vida no Senhor. E se tem algo que não vai interromper jamais, na era vindoura, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, é o louvor. Mas nesse tempo presente em que estamos militando, cabe fazer esta ressalva: enquanto eu viver, Senhor, todos os dias da minha vida eu quero te louvar. Você já respondeu aí no seu coração como foi as suas primeiras horas do domingo de hoje? Eu não quero que você lembre um dia que você acordou cantando, estou perguntando de hoje. Você já louvou a Deus hoje, antes de entrar aqui, pelos atos do templo? Porque às vezes, infelizmente, nós achamos que o louvor só deve ser ministrado neste lugar. E o pior é que às vezes nem aqui nós louvamos. Às vezes nós estamos tão aéreos, tão longe, tão distantes. Tantas coisas nos tiram o foco do principal motivo que nos traz desta manhã aqui, que nós não louvamos. Nós emitimos som pela boca, nós emitimos sons melodiosos, nós até podemos nos apresentar, mas louvor está longe de acontecer. Enquanto eu viver, eu vou te louvar. Há uma parte aqui que eu não vou trabalhar muito nesta manhã, mas vale a pena ressaltar, que é o que está no versículo 3 e 4. Cuidado para você não estar depositando a sua confiança naquele em quem não há salvação. Nós estamos atravessando períodos turbulentos aí entre os nossos governantes, entre os príncipes desta terra. E se você confia e deposita a sua confiança neles, você vai se frustrar. Mas a sua confiança tem que estar no Senhor, aquele que é digno de ser adorado, é o único que é digno de ser louvado. Por isso ele diz no verso 3 e 4, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas a sequência do Salmo nos apresentará agora, além do principal motivo que é o próprio Senhor, razões de sobra para nós louvarmos a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não tem nesta manhã um motivo para louvar a Deus, eu acho que você está equivocado, porque você tem. O principal deles é o próprio Senhor, a obra de Cristo na cruz. Você só está aqui porque você foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Se você hoje falasse assim, pastor, mas faz tempo que eu não recebo algo novo da parte de Deus, mas meu irmão, minha irmã, mesmo que não acontecesse isso, porque eu creio que todo dia Deus te abençoa, você já tem a principal motivação para acordar, para sair da sua cama, para exercer o seu dia de trabalho, de atividade, cuidando da sua família, fazendo os seus afazeres, mas com os lábios cheios de louvor a Deus. Porque quando não tem louvor nos nossos lábios, sabe o que tem? Murmuração. Você pode falar assim, mas eu não estou murmurando contra Deus, eu estou murmurando contra o meu marido, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra o governo, contra o meu patrão, contra essa pandemia. Toda murmuração é contra Deus. Porque se você declara que Deus é o teu Senhor e Ele reina sobre a sua vida, tome cuidado para você não utilizar os seus lábios de forma equivocada, como Israel fez muitas vezes no passado, como nós também fazemos. Mas olha só o que o texto nos diz. Em vez de eu confiar nos homens, eu louvo a Deus, porque Ele é o meu auxílio. Verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Eu tenho motivos ou não tenho para louvar a Deus da manhã? Deus é o meu auxílio, Deus é o teu auxílio, Deus é o nosso auxílio. Os versículos 5 ainda continua, e a nossa esperança está nele. Quem que você tem esperado? Claro, estamos aí felizes porque alguns já foram vacinados. A vacina está chegando, ótimo. Não vamos aqui ser pessoas céticas, incrédulas, não. Louvado seja Deus pelo avanço, apesar de todos os problemas. Mas a nossa esperança não está na vacina. Você acha que é aquele vidrinho que é a tua esperança? É naquilo que você deposita a tua confiança? Você está equivocado, meu irmão, minha irmã. Sua esperança é o Senhor. Porque mesmo que Ele nos leve daqui, mesmo que as circunstâncias façam que passemos por dificuldades, a nossa esperança é Ele.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio. Eu tenho motivos para louvar a Deus, e o motivo do meu louvor, a começar dEle mesmo, Ele que me abençoa, Ele que me protege, Ele que me sustenta, Ele que me auxilia, Ele que é a minha esperança, Ele que é o Criador de todas as coisas, como nos diz o verso 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O reverendo Robert já leu nesta manhã o Salmo 100. Lá no Salmo 100, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Ah, meu irmão, minha irmã, quando eu contemplo as obras do Senhor, gosto muito do Salmo 104, fica aqui uma dica para você ler com calma. Leia o Salmo 104 assim, saboreando as palavras do Senhor. Que salmo lindo, dentre tantos outros, toda a palavra do Senhor é linda, mas destaca o Salmo 104 porque ele mostra a beleza da criação do Senhor. Há um dos versos que diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas as fizestes com sabedoria. Você pode dizer: pastor, eu fico impressionado com a imensidão do mar. Ah, pastor, quando eu viajo para o interior, eu fico encantado com o céu estrelado. Pastor, nada mais lindo do que o passear do sol todos os dias, uma lua linda como aconteceu ultimamente aí. Ah, pastor, quanta coisa linda na fauna, na flora. Eu fico encantado com tantas espécies de plantas, de flores, dos peixes, dos animais. Sabe quem fez isso? O Senhor. Por isso eu e você devemos louvá-lo enquanto vivermos. Tome cuidado para você não ficar colocando condições. Ah, hoje eu não estou bom para ir na igreja não, pastor. Hoje eu não acordei muito bem para cantar não. Hoje eu estou de poucas palavras. E se hoje for seu último dia de vida? É isso que você vai deixar para Deus hoje? Seu último culto, a última celebração, o último louvor. Ah, vai mais ou menos. Dê o seu melhor para Deus, ainda que o seu melhor não seja melhor. Às vezes podem acontecer problemas técnicos. Nós que lidamos com a música, com o ministério do louvor, ficamos às vezes angustiados, sofrendo pelos irmãos. Eu não quero mentir aqui, eu fiquei angustiado aqui, sofrendo pelos meus irmãos. Acontece, o som acontece, os irmãos do som lutando para corrigir o problema, o culto está sendo transmitido, nós queremos excelência para o Senhor, mas antes de Deus estar olhando toda essa parte técnica, sabe o que Deus está olhando? O seu coração, o meu coração. Nós temos que continuar louvando a Deus, porque os instrumentos, os recursos que Deus nos dá são bem-vindos, é tudo para a glória dEle, mas a coisa mais linda que Deus criou é o seu servo, a sua serva, que ergue a voz e canta, porque Deus é o nosso auxílio, porque nele está a nossa esperança, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas esse Deus que é tão magnífico, que é tão maravilhoso, que é digno e é um motivo maior de ser louvado, Ele também estende a mão para as pessoas que estão passando por dificuldades. Eu gosto muito dessa faixa agora aqui, do versículo 7 ao versículo 9. Eu vou ler mais uma vez. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Quanta coisa que o Senhor faz. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Nós louvamos a Deus pelo que Ele ainda fará. E Deus está dizendo aqui para nós que Ele faz justiça aos oprimidos. Num tempo de tanta injustiça, num tempo de tantas inversões de valores, em que as casas de justiça estão brincando com as regras, o nosso reto juiz julga a nossa causa. Talvez você não tenha um juiz humano aqui para interceder, para julgar a sua causa, mas descanse no Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é o teu reto juiz. Nós não podemos reconhecer, eu não posso dizer que já passei fome. Eu já passei vontade de comer alguma coisa, mas fome eu nunca passei.
Pode não ter tido aquela mistura que eu queria comer, alguma coisa que eu gostaria de abrir a geladeira e encontrar e não tinha lá, mas fome eu nunca passei, mas eu sei que tem irmãos que já passaram fome. Mas Deus está dizendo aqui para nós que é Ele quem dá o pão, Ele é que nos sustenta. A gente ora o Pai Nosso, mas muitas vezes não prestamos atenção. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Ele dá. Assim como Ele cuidou dos seus servos no passado, mandando o maná, providenciando que um corvo levasse pão, água, carne para o profeta. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que então você pode descansar nesta manhã. Eu louvo a Ele porque Ele é o meu reto juiz, eu louvo a Ele porque Ele é o meu provedor, e Ele tem me sustentado. Aqueles que estão passando por dificuldades, e Ele diz que o Senhor liberta os encarcerados. Eu sei que você pode aplicar isso de forma direta a pessoas que estão presas atrás agora de uma cela, de uma grade, mas eu vejo aqui também uma implicação espiritual. Eu fui liberto, você foi liberto, nós fomos libertos das garras do pecado. O Senhor nos libertou, como nos diz o Evangelho segundo João: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor liberta os encarcerados. Quantas pessoas ainda estão presas, escravas do pecado, presas no seu passado, não conseguem viver o melhor de Deus para o seu presente, porque continuam lá no passado. Lembre-se que se você é de Jesus, você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha para frente, meu irmão, olha para frente, minha irmã. Para de ficar dizendo que você teve uma história difícil no seu passado, por isso você é do jeito que é, você é fiel ao Senhor, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, o importante é o que você é hoje. Vamos louvar a Deus. Por isso que o mundo chama a igreja, o povo de loucos. Como pode? Eles continuam cantando. No meio da pandemia, a igreja continua cantando. Lembram? Nos primeiros séculos da era da igreja, da era cristã, os crentes naquelas arenas, naqueles lugares, sendo alimentados pelas feras, muitas vezes sendo colocado fogo nos seus próprios corpos, eles cantavam. E as pessoas diziam: como pode? Eles continuam cantando. Porque nós temos um motivo para fazer isso, e o motivo é o Senhor que é o nosso auxílio, o Senhor que é a nossa esperança, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, o Senhor que cuida de nós diante das demandas desta vida. Ele é o nosso reto juiz, o Senhor que nos liberta, o Senhor que nos provê tudo o que precisamos. Mas Ele continua dizendo que o Senhor abre os olhos aos cegos. Eu sei que existe essa situação, muitas pessoas não enxergam. O Senhor Jesus fez alguns milagres no seu ministério com pessoas assim. Mas existe uma cegueira pior do que a cegueira física, que já não é fácil, é difícil, reconheço, mas é a cegueira espiritual. E todas as vezes que o Senhor Jesus operava aqueles milagres, Ele não só estava apontando para o milagre em si, mas para o que Ele veio fazer nessa terra, nos trazer vida eterna e nos livrar de uma cegueira espiritual. Ele abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. Nós estamos atravessando um período difícil, é verdade. Quem aqui não ficou abatido de março do ano passado para cá? Eu fiquei, várias vezes. E tinha dias que eu não entendia. Eu falava: por que, Senhor? Mas a angústia apertava a minha alma, o meu coração, mas eu sabia o endereço. Corra para os meus braços, meu filho. E no meu jeito, cada um tem o seu, mas a minha família me conhece um pouco. Eu vou para o meu cantinho e eu canto, eu louvo, e o bálsamo do Senhor vem no meu coração. Ah, pastor, não sou cantor, não sou cantor, eu não sei nem cantar, eu desafino. Cante mesmo assim. Deus não está olhando nessa performance sua agora, se está afinado ou desafinado, Ele está olhando o seu coração. Nem por causa do quem canta seus males espanta. Eu concordo até com esse ditado. Mas porque o motivo para eu estar na presença de Deus é Ele mesmo. É Ele que cuida de mim, é Ele que me levanta quando eu estou prostrado e abatido, quando a tristeza assalta o meu coração. É nele que eu me refugio.
e nele eu apresento o meu cântico de louvor. Existe uma música que eu aprendi há muitos anos, que diz: mesmo que minha alma esteja abatida, mesmo que a angústia me pareça sufocar, eu clamarei ao Deus eterno, e a Ele eu nunca vou deixar de louvar. Enquanto eu viver, Senhor, eu vou te louvar. O Senhor ama os justos, o Senhor vela pelos seus. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos seus humildes. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Você, meu irmão, em Cristo Jesus é amado do Pai. Você, minha irmã, em Cristo Jesus é amada do Pai. Para de achar que ninguém te ama, para de falar que ninguém se importa com você. Você já foi alcançado pelo maior amor que pode existir na vida de uma pessoa. Por mais que o marido ame a sua esposa, ele jamais poderá suprir esse amor como Deus supre. Por mais que uma mãe e um pai ame o seu filho, ele jamais poderá suprir o amor desse filho como o amor de Deus nos supre. Nós somos amados pelo Senhor. Minha oração é que o Espírito Santo esteja aplicando essa mensagem no meu e no seu coração nessa manhã. No que sentido? Qual motivo eu tenho para louvar a Deus? E aí alguns podem falar assim: pastor, é fácil falar, o senhor não está na minha pele. O senhor não perdeu o emprego como eu perdi. O senhor não perdeu um membro da sua família para a Covid. O senhor não está desempregado, ou o senhor não está em crise financeira, ou o senhor não está com um problema de saúde, fez um check-up e descobriu um problema. Olha, irmão, é possível que eu não sinta mesmo essa sua dor. Mas nem por isso eu posso deixar nessa manhã de dizer para você que nem isto, nem essa situação difícil que você está atravessando, pode cerrar os teus lábios, impedir você de cantar, de louvar a Deus. As pessoas lá fora muitas vezes dizem assim: eu não entendo vocês. Se crente também sofre, se os evangélicos também passam por dificuldade, qual é a diferença? Eu também passo dificuldade, o desemprego chega na minha casa, a doença chega na minha casa e chega na casa do crente também, porque segundo o que a gente aprende, né? Porque a teologia da prosperidade diz outra coisa. Mas segundo o que a Bíblia nos ensina e o que Jesus falou para nós, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Nós não somos enganados, Deus nunca mentiu para nós que teríamos os vales sombrios para atravessar. Qual é a diferença quando alguém lá fora te interpela dizendo assim: você perdeu o emprego, eu perdi o emprego. Você está com um problema de saúde, eu estou com um problema de saúde. Qual a diferença entre eu e você? E você diz: a diferença é que eu tenho um motivo para louvar a Deus todo dia. E você ainda não tem. Porque se você não entender assim, querido, realmente não tem diferença nenhuma, não é verdade? Aí você vai ter que sair daqui dizendo assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas você tem um motivo. E esse motivo é que nos trouxe aqui. Aliás, é esse motivo que deve fazer a gente sair da cama todas as manhãs. O que é que te motiva a sair da cama? Seja frio, seja calor. É Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele te ama e Ele te sustenta. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor tem sempre uma predileção especial por esse grupo de pessoas. Você pode acompanhar o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio diz que nós devemos amparar e cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva. O Senhor não desaponta esses irmãos, e nós devemos. Aliás, quando Tiago, escrevendo na sua carta, fala de uma síntese da verdadeira religião, ele diz o quê? A verdadeira religião é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Eu louvo a Deus também quando eu estendo a mão. Eu louvo a Deus também quando eu sou sensível à dor do meu irmão, da minha irmã. Nós estamos nessa manhã aqui celebrando 90 anos do coro geral, é verdade, mas o corpo de Cristo sente também pela perda dos entes queridos dessa igreja, como a nossa querida irmã Miriam Salmeron, que está triste. Ela está no conforto do Senhor, mas não é fácil. Para aqueles que já passaram por essa experiência, para aqueles que têm visto familiares, amigos, irmãos em Cristo partindo, vítima da Covid e de outras doenças, a morte dói. E a igreja celebra uma festa como esta, apesar do coral não estar aqui, mas nós estamos na presença de Deus. A pandemia não impede Deus de estar presente no meio do seu povo. E nem a morte. Todos nós estamos diante do Senhor com motivos para continuarmos louvando. E eu quero terminar. Reconheço que eu fui
passeando com os irmãos, versículo por versículo desse salmo, porque este salmo, dentre tantos outros, nos apresentam não só um motivo. O primeiro motivo, baseado no tema da mensagem que Deus colocou no coração do pastor Sérgio, é o motivo do louvor a Deus é Ele mesmo. Eu vou louvar o Senhor todos os dias da minha vida enquanto eu viver. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu Deus Criador, o Senhor é o meu reto juiz, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é aquele que transformou a minha vida e me deu visão para enxergar as maravilhas da Tua lei. O Senhor é aquele que me ama, o Senhor é aquele que me levanta quando eu estou abatido, o Senhor é aquele que socorre pessoas que estão muitas vezes excluídas e marginalizadas. Mas eu te louvo também, Senhor, porque o Senhor é Rei, porque o Senhor reina para todos sempre. Olha o que nos diz o verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Tantos motivos para louvar a Deus, não, irmãos? Lembrando que se você for sintetizar todos eles em uma única coisa, o motivo do meu louvor é o meu próprio Deus, que é tudo isso na minha vida e muito mais. 90 anos é uma data bonita, digna de ser celebrada na presença de Deus. E fazemos isso nesta manhã. Mas talvez você diga assim, pastor, eu não faço parte do coro geral, então eu não tenho motivo para celebrar nessa manhã. Eu já te perguntei isso no decorrer da mensagem. Você tem. Deus, o teu Senhor, o teu bom pastor, sempre será o teu único motivo para você louvá-lo. Não louve a Deus só quando o bolso estiver cheio. Não louve a Deus quando você abrir os resultados do seu check-up e tiver tudo ótimo. Não louve a Deus quando você estiver só no tempo de bonança, mas aprenda a louvar a Deus também no vale da sombra da morte, no meio das provas. E isso não é masoquismo, irmãos. Isso é andar por fé. Isso é viver olhando para Ele, que tem sustentado as nossas vidas. Por isso Ele é digno de ser louvado.